nosso Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe o meditar de Sua palavra em nossos corações. Amém. O texto de hoje que queremos refletir é o de João 16, 22, onde lemos: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos ainda naquele momento em que celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o quinto domingo de Páscoa, quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez por nós. E no Evangelho de hoje, nós somos convidados a voltarmos um pouquinho antes da morte de Jesus, naquele que foi o discurso de despedida, onde Jesus esteve na última ceia com seus discípulos e ali estava orientando, estava preparando, estava direcionando, ensinando os seus discípulos sobre aquilo que haveria de acontecer em breve. A noite de quinta-feira santa foi marcada com muitas coisas que servem para a nossa reflexão e para a nossa vida. Jesus, ele aproveitou aquele último momento em companhia dos seus discípulos para confortá-los. Jesus confortou os seus discípulos e, ao mesmo tempo que ele já apontou para o Consolador que nos confortaria depois, a saber, o Espírito Santo. Quando nós lemos o capítulo 16, que na nossa tradução tem como título a missão do Consolador, lembramos que Jesus está realmente preparando os seus discípulos para aquele momento difícil, o momento da separação, o momento em que Cristo seria retirado da presença deles, o momento em que Cristo seria preso, açoitado, crucificado. É um momento em que eles sentiriam um peso muito grande, uma tristeza muito grande. O Evangelho de João 16, ele trabalha justamente com alegria e tristeza. Alegria e tristeza. É por isso que no verso 22 diz: assim também agora vós tendes tristeza. Isso é importante compreendermos que enquanto nós estamos aqui nesse mundo, a tristeza também fará parte do nosso dia a dia. A tristeza é uma realidade. E ela se instaurou na história da humanidade após a queda em pecado. Muitos são os motivos que nos levam à tristeza. Nós ficamos tristes por muitas coisas, umas reais, outras fantasiosas. Você já se entristeceu? Qual foi o motivo da sua tristeza? Assim também agora vós tendes tristeza. Às vezes, muitos acreditam que a vida do povo de Deus é uma vida sem tristeza, sem problemas, sem dificuldades. A Bíblia não ensinou isso. Nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, nós teremos momentos difíceis de luta, de dor, de privação, de tristeza. E Jesus está preparando os seus discípulos para que, quando esse momento
chegasse, ele não pegasse então as pessoas de surpresa. E por isso Jesus começa a preparar. A propósito, o livro de Apocalipse foi uma maneira que Cristo utilizou para confortar o seu povo que estava sendo perseguido, o seu povo que estava entristecido, o seu povo que queria, na realidade, muitas vezes abandonar a fé, porque começaram a duvidar se valia a pena continuar servindo a um Deus que permite que a tristeza faça parte da nossa vida. Muitas pessoas ficam se questionando e colocam a culpa de sua tristeza em Deus. Mas Deus não é o culpado de nossas tristezas, dos nossos problemas. Como eu disse, a tristeza, ela se instalou a partir do pecado, e isso corroeu a humanidade toda. E hoje, o que nós mais vemos é a tristeza gerada por nós mesmos. Então Deus vem e mostra para João o fim da história, como quem diz: acalma-se, eu conheço esse fim e eu sei o final como é. E eu vou te mostrar qual é o final da sua história. Eu vou mostrar para você o que te aguarda lá na frente. É por isso que Deus permitiu que João visse o céu. É por isso que João teve o privilégio de ver, presenciar e contar para nós. O próprio Cristo, ele já estava consolando, confortando, e aí você começa a imaginar como que os discípulos estavam numa situação que aqui, imagine só você, eles estavam celebrando a Páscoa com Jesus. Você quer uma bênção maior do que essa? Parecia que nada poderia tocá-los. Não é verdade? Mas Jesus está preparando e dizendo: olha, vocês precisam saber de uma verdade. A vida de vocês não será sempre assim, de alegria, de festa, de felicidade e banquete. Vocês vão passar por tristeza, mas é pouco tempo. Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. O que Jesus chama a atenção é que mesmo que nós tenhamos um sofrimento que possamos classificá-lo como intenso, como grande, mesmo que a nossa tristeza nós vamos classificar então como algo insuportável, Jesus diz: acalma, é um pouco, é só um pouco, é por pouco tempo. Em breve isso vai mudar. E ele aponta para ele mesmo, e ele mostra que depois que estivermos essa alegria, conforme ele diz no verso 22, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E aqui é citado o exemplo
é comparado então à mulher. Verso 21, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. E aí nós compreendemos o que isso quer dizer. Aquele momento de aflição, de angústia, de dor. Mas depois que nasce a criança, a mãe, ela se alegra tanto que seus olhos, sua vida, se alegram com tudo e a sua gratidão pelo filho que nasce. E aqui nós temos um ponto interessante, o momento da tristeza, da dor, que antecede, que precede o momento da alegria. A dor e a tristeza seriam causados porque eles são cristãos, são discípulos de Jesus. Todo cristão, todo discípulo de Jesus não deve esperar menos que perseguição, sofrimento, angústia e até mesmo a morte. Vira e mexe, pessoas vêm me procurar e falam assim, pastor, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que isso que o senhor fala às vezes, essa cruz, essa perseguição, essa dor que muitas vezes o senhor fala que nós somos cristãos, a gente vai sentir as privações. Eu não sinto isso. Por que será? E aí eu pergunto, você é cristão mesmo? De fato e de verdade? Você vive a sua fé mesmo? Porque aqueles que vivem a sua fé, aqueles que seguem a Cristo, eles, com certeza, eles serão perseguidos, ridicularizados, menosprezados, e por isso vão sofrer, em escalas diferentes, mas irão sofrer. É por isso que nós não procuramos uma vida de felicidade e facilidade e prosperidade aqui nesse mundo. Não é essa a nossa intenção. A nossa intenção nesse mundo não é buscar essas coisas. Já disse o Cristo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Imagine só você, hoje, por breve período, nós sofremos, padecemos, somos perseguidos e orientados por Cristo. Quando isso acontecer com vocês, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Breve tempo. Qual é o final do filme? Jesus vindo ao encontro da igreja que ele amou, que ele resgatou. Eu disse no domingo passado que todos nós queremos estar lá, mas que é muito importante começar aqui. Aqueles que procuram suas alegrias terrenas e querem viver apenas uma vida de felicidade e de realização pessoal, e excluem de sua vida o Cristo da salvação, podem até se alegrar agora, mas vai ser por pouco tempo. Esse é o inverso. A alegria que o mundo proporciona
A alegria que nós podemos ter aqui nessa vida é uma alegria única. Jesus não quer que você tenha uma alegria limitada, uma felicidade que acabe com a morte. Ele promete efetivamente dar a você a alegria que transcende o túmulo. É a alegria que segue para a eternidade, quando os santos estão juntos, louvando e bendizendo a Deus, que está conosco hoje, mesmo nos momentos de tristeza, nos momentos de tribulações, e que estará conosco na eternidade. E aí são duas coisas: tristeza agora e alegria depois, ou alegria agora e tristeza depois. O que você acha que compensa? Todo aquele que quiser ser o meu seguidor, tome a sua cruz, siga-me. O mundo vai dar outra alternativa para você. Você mesmo vai achar alguns atalhos que você vai inventar, mas só tem um caminho: Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E importa que estejamos com Ele hoje, mesmo que passemos por um breve período de tribulação. Nós somos chamados a viver o nosso discipulado hoje. Os discípulos estavam ali naquele momento de alegria e logo depois tudo mudou. Assim é a nossa vida. Lutero dizia: quando os dias estão bem, estão bons, lembre-se dos dias maus. E quando tudo estiver mal, ruim, lembre-se dos dias bons. E essa é a nossa dinâmica. Mas acima de tudo, nós não olhamos apenas para esta vida. O nosso olhar chega lá no fim. Se você quiser saber qual é o final da história, é só acompanhar o que a Bíblia revela. O final é muito triste para aqueles que desprezam Jesus, o seu sacrifício e tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. Mas o final é de imensa alegria para aqueles que são batizados, para aqueles que se arrependem dos seus pecados e buscam o perdão de Deus em Cristo pela ceia do Senhor, aqueles que acolhem o Evangelho em seu coração. A esses, mesmo que estejam passando por um curto período de tristeza, de dor ou perseguição, a esses nós temos prometido uma alegria que é eterna. E que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Convido a todos para ficarmos em pé. Que a paz de Deus, que vai muito além do nosso humano entendimento, que ela guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.